Salve! É isso aí, torcida brasileira! Estamos vivendo mais uma Copa do Mundo e mesmo com o país polarizado do jeito que tá, durante os jogos, o que importa são aqueles 11 malucos no campo contra quem vier! Olha, eu vou te falar uma coisa, eu me lembro que antigamente vestir a camisa verde e amarela era um orgulho. Porra, a gente se organizava na rua, fazia vaquinha pra comprar tinta, pra pintar tudo, colocar as bandeirinhas. Pô, e ver a criançada reunida, batendo bafo pra juntar as figurinhas e completar o álbum dos craques antes da final da decisão. Ai, meu Deus do céu. Olha, e falando em decisão, bom, eu vou te pedir uma coisa, fecha o olho por um instante e imagina comigo. Estádio lotado. Final de Copa, 70, 80 mil pessoas em silêncio. O jogador ajeita a bola para cobrar o pênalti. Falta menos de um minuto dos acréscimos para acabar a partida, que está empatada em 0-0. O sujeito treinou a vida inteira, passou por escolinha, categoria de base, concentração, sofreu lesão, criou um monte de expectativa para, de repente, tudo se resumir a um único lance. O caba olha pro goleiro, olha pra bola, o coração dispara, ele tem 5 segundos. São meros 5 segundos que vão definir toda a sua carreira. Tu consegue sentir a sensação? Pode abrir os olhos. Não fechou porra nenhuma mesmo, mas tudo bem. Então, por incrível que parível, essa sensação é familiar. Você não precisa estar numa final de Copa do Mundo para sentir isso. No papo de hoje a gente vai falar sobre esses momentos em que a vida bota a bola na marca do pênalti e olha para nossa cara esperando uma atitude. E para me ajudar a desenhar um esquema tático, eu vou escalar 3 lendas necessárias. Pelé, na Copa de 70, Ronaldo Fenômeno em 98 e Tafarel em 94. Nomes que marcaram a história do nosso futebol e, de quebra, deixaram lições importantíssimas que hoje, humildemente, eu compartilho com vocês. E quando a gente tem história, você já sabe, tem fundamento. A editora campeã que entra em campo com o canal para marcar um golaço de cultura e conhecimento, a dica é o kit Uma Breve História, da editora Fundamento. São 6 livros de histórias, todos muito bem definidos, muito bem escritos, para você dividir com toda a família, papo cabeça e, ao mesmo tempo, agradável, não é? E que narram momentos decisivos da humanidade, numa linguagem simples, direta, para você ficar por dentro de tudo. O link? Tá onde? Na descrição. Sabe onde é que é, tia? Vai pra lá, olha na descrição, onde é que tá escritinho ali a câmera. Tá aqui o link, placa. Dá um bico e vem com a gente. Então é isso aí, meu canhotinha de ouro. Senta o dedo nesse like aí, dá um hype aí pro canal e pras cabeças. E se tu ainda não tá inscrito, vai levar um cartão amarelo? Porra! Se inscreve agora mesmo no canal, vem pra seleção do Nelson Freitas Oficial, porque tá fácil. Vem que tá fácil. Roda a vinheta. Olha só, se eu te perguntar qual é um dos gols mais bonitos de todas as Copas, eu aposto que a velha guarda aqui do canal vai concordar comigo. Dia 21 de junho de 1970, domingo, Estádio Azteca, Cidade do México. Final da Copa, Brasil 3-1 na Itália. Faltavam 4 minutos para o fim da partida, quando a nossa seleção meteu o 4º gol e fechou a conta e carimbou o tricampeonato mundial. Olha, eu me lembro como se fosse ontem. Eu tinha, sei lá, uns 8 anos de idade. A gente ia assistir na casa do vizinho que tinha televisão e era a primeira vez que a gente via um jogo de futebol a cores no Brasil.
Para você ter uma ideia, naquele tempo em que os jogadores não ganhavam fortunas, não tinha nenhum nome nas camisas, tá ligado? Tostão, Jairzinho, Pelé, não tinha. Aquela seleção, meu Deus, minha Nossa Senhora da Bicicletinha. Era mágica, era encantadora, eles jogavam com a alma. E olha que jogada! Clodoaldo recebe a bola e arranca pelo meio, limpa a marcação, deixa 4 italianos pelo caminho, desmonta a marcação na saída de bola. Tostão aparece, Rivelino trabalha pela esquerda, Jairzinho recebe e toca para Pelé, que está parado ali no meio da entrada da área. O que ele fez ali foi impensável. Pelé recebe a bola, segura, olha pro gol e faz uma coisa que pouquíssimos jogadores fariam no lugar dele. Ele não chuta. Sem olhar, ele percebe o Carlos Alberto Torres vindo que nem um foguete pela direita. Ele toca a bola meio que sem olhar, ele dá um peteleco suave, ele não corre, ele continua andando. Meu irmão, foi um petardo que quase furou a rede. 4-1 Brasil, tricampeão pela primeira vez na nossa história. Meu Deus do céu! Aí, presta atenção, porque aqui é que o lance deixa de ser só futebol e vira lição. Pensa comigo. O Pelé, ele era o melhor jogador do mundo. Ele era o atleta, não era o atleta do século, mas depois ele se tornou. Sem nenhum tipo de discussão. O mundo inteiro conhecia o Pelé. Ele era tão conhecido quanto os Beatles. Ele podia ter chutado. E provavelmente ele ia fazer o gol. Podia levar o marcador. O ego justificava. O currículo justificava. O estádio inteiro esperava. Era a última Copa do Rei, babai! Mas ele não chutou! Ele deu um passe magistral! E aquele passe virou parte de um dos gols mais bonitos das Copas. Porque ali o Pelé mostrou que o que separa o craque do gênio, o craque quer decidir, o gênio entende a jogada. E essa cena é uma lição para a vida e não só para o futebol. Porque ali mora uma sacada que pouca gente entende sobre tomada de decisão. Nem sempre é você que vai finalizar. Às vezes, o melhor a se fazer é engolir o ego, ler o campo e perceber quem é que está melhor colocado para meter o gol. Às vezes, a vitória na nossa vida não é se sair melhor, mas sim sair maior do que entrou em campo. Entendeu? Pois é. Mas se Pelé, em 70, ensinou a beleza de saber quando passar a bola, a nossa próxima história ensina o contrário. O preço de não saber deixar para o outro na hora certa. Nós voltamos para 12 de julho de 1998. Stade de France, Paris, final da Copa do Mundo contra a França. E o protagonista da nossa história é ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno, um gigante dos maiores que nós já tivemos. Mas todo mundo lembra o que aconteceu naquele dia. Pois então, Minha Senhora da Bicicletinha. Imagina a pressão, dia de final, uma responsabilidade fenomenal. O cara teve um colapso neurovegetativo no quarto da concentração, no dia da final. Edmundo, quando chegou na hora, já pertinho do jogo, no vestiário, Zagallo virou pro Edmundo e disse: a bagaça é contigo. Deu a camisa para ele. O Edmundo estava voando. Ele foi o campeão brasileiro pelo glorioso Vasco da Gama no ano anterior, quebrando um recorde de gols como artilheiro. Foram 29 gols na temporada. Saiu a escalação da seleção e no lugar do Fenômeno entra o Animal.
Faltando meia hora pro jogo, chega o Ronaldo dizendo que estava bem e queria jogar. E aí, velho lobo, Zagallo? Você que tá me vendo, o que você faria? Pressão da Nike, dizem uns. Pressão do próprio Ronaldo, dizem outros. Ou a pressão da expectativa de uma nação inteira. Afinal de contas, ele era o fenômeno, porra. O fato é que, minutos depois, refizeram a escalação. E o Ronaldo volta pra súmula e o Edmundo vai pro banco. Meu Deus! Como assim? Cara, a gente viu isso, eu inclusive estava na Argentina, fazia Chiquititas. Imagina assistir uma Copa do Mundo em uma situação dessa em território argentino. O Ronaldo parecia um zumbi em campo, ele corria de um lado para o outro, sem entender nada. E era visível a situação do menino. E, porra, o time inteiro sentiu. Às vezes ele caía por uma circunstância, todo mundo ia para cima. Tava todo mundo baratinado. A gente assistiu a um Brasil fantasma, uma seleção inteira emocionalmente quebrada, vendo seu maior craque derretendo em campo. Resultado, Brasil 0, França 3. Zidane meteu 2, Petit meteu 1 e o Brasil voltou para casa com o coração na mão. A bola colocada para Petit, saiu o Tafarel, Petit bateu. Gol! É da França! É do título! E aí vem a pergunta. Quem é que decidiu errado? Foi o Ronaldo, que insistiu em jogar, mesmo com aquele susto poucas horas antes? Foi o Zagallo, que poderia te ter dito, porra, sossega o facho, meu filho, que eu te boto no segundo tempo. Vamos garantir isso aqui. Respira, tamo junto. Foram os médicos que deveriam botar o pau na mesa e dizer, não há condições, depois de uma circunstância dessa, nesse momento de uma final, acho melhor não. A Nike, muito pouco provável, eu fazendo fisioterapia ontem com o Odir, que foi da seleção brasileira 20 anos, ele falou, Nelson, os caras não têm essa ingerência. Na hora que o pau tá torando, porra, o patrocinador fica lá do outro lado, na arquibancada. Foi a imprensa, foi o peso do manto sagrado, o Brasil inteiro esperando o quê? Um milagre? Porra, é muita pressão, né, gente? Então, talvez tenha sido um pouco disso tudo. Porém, a lição é clara. Tem horas que a decisão mais corajosa do mundo é dizer não. Não. Eu não estou em condição. E quase nenhum de nós tem essa coragem. Porque botar limite é mais difícil do que forçar a barra. O ego diz, tu aguenta. A pressão diz, tu precisa. A expectativa diz, tu não pode desapontar. E aí, o cabra já entra em campo derrotado e finge que tá tudo bem. Pensa aí, quantas vezes tu já foi pro trabalho doente, quebrado, porque não dava para faltar? Quantas vezes você foi para uma reunião exausto, às vezes sem dormir, com criança pequena em casa, ou tá viajando feito um maluco ricocheteando na atmosfera, porque não tinha como remarcar a porra da reunião? Quantas vezes não era para ser você, mas sim o mais preparado da equipe? Você já viveu o teu Ronaldo fenômeno particular, provavelmente, várias vezes na tua vida. E a conta chega, velho. Porque você não é feito de aço. E para fechar a tampa, deixa eu te levar para uma história completamente diferente. Se em 98 foi o Vexame que entrou em campo, sem a menor condição de jogo, eu quero te levar para 94, para uma história de um cara que estava tão preparado, mas tão preparado, que quando o momento chegou, parecia que ele já tinha vivido aquilo 1000 vezes. E na cabeça dele, meu irmão, ele já tinha. 17 de julho de 1994.
Rose Bowl, Pasadena, Califórnia. Brasil novamente contra quem? Itália. A final que ia decidir o tetracampeonato depois de 24 anos de jejum. Dois times se enfrentam, jogam 120 minutos infindáveis, prorrogação inteira e o placar 0-0. Primeira final de Copa do Mundo da história a ser decidida nos pênaltis. Lembra disso? Brasil inteiro de joelho na frente da televisão. O nosso herói dessa história, Cláudio André Bergen Taffarel. Eita porra! Sai que é sua, Brasil! Imagina a tensão, irmão! Estádio cheio de americano tentando entender por que aquela final sem gol fazia tanta gente perder a voz. Cada jogador que caminhava para a marca do pênalti parecia carregar um país inteiro nas costas. Milhares de brasileiros e italianos infartando a cada cobrança. Baresi, o capitão italiano, abre a série e manda por cima. O Brasil respira. Logo depois, Pagliuca defende o pênalti de Márcio Santos. A roda gira. Romário faz. Albertino empata. Branco faz. Evani também. 2-2. Cada cobrança aparecendo o último prego no caixão, babai! Aí vem o lance que muda tudo. Massaro, atacante italiano, quarto cobrador. Taffarel se posiciona, olha para o Massaro, olha para a bola. Massaro bate, Taffarel se joga no canto certo e pega! Partiu Massaro, pé direito, bateu. Taffarel! Porra, Brasil na frente, rapá! E é aqui que mora a sacada que pouca gente reparou. Aquela defesa não foi sorte, não foi instinto bruto, não foi improviso. O próprio Parreira, o técnico daquela época, contou várias vezes nas entrevistas que o Taffarel tinha um catálogo mental dos batedores italianos. Ele estudou vários vídeos e sabia que o Massaro tinha tendência de chutar num determinado canto. Porra, dito e feito, o Massaro chutou, o Taffarel agarrou e o resto a gente já sabe. Acabou! É tetra! É tetra! Dunga bate o quarto, mete no fundo, Roberto Baggio, o gênio italiano, com toda a glória da Copa nas costas, cobra o último e isola a bola por cima do travessão. Brasil, tetracampeão 24 anos depois, contra a mesma Itália. A gente trouxe o caneco para casa. Oh, foi bonito, né? Pois é, minha gente. Decidir bem é quase sempre já ter decidido aquilo antes. Na cabeça, no treino, no ensaio, no papo com quem tem mais estrada. Se espelhar em quem a gente admira e se preparar para quando o dia chegar, você saber exatamente o que fazer. Diz aquele velho deitado que sorte é um binômio entre preparação e oportunidade. Às vezes você está preparado, mas a oportunidade não vem. Às vezes a oportunidade aparece, mas você não está preparado. 3 craques, 3 finais de Copa, 3 lições que ficam para a vida. O Pelé ensinou que tomar uma boa decisão é saber quando entregar a bola para o outro brilhar. Ronaldo Fenômeno mostrou, sem querer, que uma boa decisão também é ter coragem de dizer não quando o corpo e a cabeça pedem. E o Taffarel deixou cravado que a decisão mais brilhante que tu vai tomar amanhã, na real, está sendo construída agora, no silêncio do teu esforço diário, que ninguém vê, porque no fim das contas, uma grande decisão nunca é grande no momento. Ela é só um eco de milhares de pequenas decisões que você tomou antes, até porque, sinceramente, porra, o brasileiro, todo dia é uma final de Copa, não é não? Conta aqui nos comentários quais dessas 3 histórias te marcou mais.
Eu prometo que eu vou ler tudo. Pô, é muito legal esse momento de Copa, né? Aí compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está prestes a bater um pênalti decisivo e talvez esse papo venha a ajudar. Meus amores, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo e até semana que vem aqui nesse nosso canal Nelson Freitas Oficial. Vamos embora? Vamos lá, Brasil! E dessa vez, comandados por um italiano. Olha que ironia do destino. Eita porra, que troço estranho. O que deu aqui? Olha, antigamente a gente tinha um negócio que a gente cantava uma música maravilhosa que era 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Vai! Todos juntos vamos pra frente Brasil, vai! Salve a seleção! De repente é a corrente pra frente, tudo é um só coração. A gente, perdendo ou ganhando, a gente vai ser hexa do mesmo jeito. Já parou pra pensar? Se a gente ganhar, nós vamos ser hexa-campeões. Se a gente perder, vão ser 6 Copas que a gente não ganhou porra nenhuma. Vai ser hexa do mesmo jeito. Vamos embora, Brasil! É tudo nosso.